Gênesis capítulo 22. A epígrafe do texto diz: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus, ou provou Deus, dependendo da versão, a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. 3 dias andando, hein? No terceiro dia ele levantou e viu o lugar de longe. Versículo 5: e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o menino, ou eu e o moço, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Aqui já vemos o princípio da fé. Ele sabia que ia voltar com o filho, mesmo indo matar o filho. Preste atenção como que é a confiança de um homem de Deus. E continua, versículo 6: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deixou-o sobre o altar em cima da lenha. Isadora, silêncio, todas as crianças, em reverência à palavra de Deus. Vamos lá? Sem brincadeira agora, tá bom? Nós estamos lendo a palavra de Deus, tá bom? Logo, logo vocês vão ter a salinha de vocês, vai ficar tudo bem. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto.
em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente, ou seja, em teus filhos, tua descendência, serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Amém. Diga comigo assim: Senhor meu Deus, fala conosco mais uma vez o que precisamos ouvir, em nome de Jesus. Amém. Sentai-vos. Amor, vê uma garrafinha d'água para mim, por favor. Irmãos, esta passagem é muito conhecida dos irmãos, muito conhecida de muitos pastores que já pregaram, e eu já chorei muito. Já chorei e já sorri ao mesmo tempo. Inclusive domingo passado nós tivemos uma ministração lá em Itumbiara com o pastor Milton Marca Felista. Eu vou estar trazendo ele aqui na ceia do próximo mês, de Uberlândia, se Deus quiser. A agenda dele vai dar certo. E nós rimos e choramos ao mesmo tempo de novo. Naquela manhã de domingo passado, eu estava com saudade desses estudos assim, em que a gente chora e ri ao mesmo tempo. A lágrima desce quente e a gente está rindo, sentindo a presença de Deus. É muito bom. E nessa passagem nós vemos tantas lições, inclusive em se tratando da nossa vida aqui na terra, cotidiano. Nós temos muito a aprender com Abraão, que é chamado de, antes de mudar o seu nome, o pai de multidões. O pai de multidões é Abrão, e o pai da fé, Abraão. Diga comigo assim: Abrão. É sem o segundo A. Abrão significa pai de multidões. Agora, Abraão, pai da fé. Então a fé já existia no Antigo Testamento, e a fé de Abraão foi provada. A vitória que vence o mundo em todas as circunstâncias é a nossa fé. Se você não tem nada, um carro, uma casa, não tem nada, mas você tem fé, você idealiza uma casa, um carro, uma fazenda, uma casa de praia, idealiza uma família, idealiza um sonho que pode ser realizado. A sua fé está viva em Jesus, vai acontecer. Não tem como dar errado quando nós temos a nossa fé aliada à obediência. Diga comigo assim para fixar, isso que é pedagógico, irmãos. Obediência e fé nunca andam separados. Se você diz que tem fé, é necessário que você obedeça. Se você diz que obedece, é necessário que você creia. Jamais você vai viver uma vida dizendo que é obediente, vem à casa do Senhor todo domingo, toda quinta-feira, faz tudo certinho, entrega os dízimos e ofertas na casa do Senhor, mas você não crê,
antes de acontecer um milagre que você precisa. O que eu quero dizer aos irmãos é que é necessário crer. Aquele que tem fé, para que você mostre o poder e a vida da sua fé, é necessário que você creia. Creia o quê? Que Ele existe. Na noite de hoje é um culto de ensino aqui. E muitas vezes o povo pensa que a cura e o milagre, a salvação de pessoas, só vai acontecer num culto de libertação, num culto de domingo. Mas é no culto de ensino. O mesmo Deus age curando, fazendo renovo e fazendo milagres. A fé é tão poderosa que quando você começa a pronunciar, a declarar, e você está com a sua vida, o banco celestial, Deus já tem anotado e depositado cada ato de obediência seu. Se obedece tudo direitinho, está sendo depositado todos os atos seus, inclusive das crianças aqui, viu? Se obedece o papai, se obedece a mamãe, os adolescentes, se obedece a mamãe, o papai, os jovens, os irmãos, está sendo depositado no céu. Aí quando você disser que crê, você vai unir a sua obediência a essa crença. A fé é a vitória que vence o mundo, mas sem obediência não vai. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 1, tem um versículo que é muito forte, muito poderoso. Toda a Bíblia é poderosa, mas hoje nós vamos nos deter nesses versículos. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento. O Naldo sabe o que é fundamento. Os irmãos que já construíram, tem uma noção de construção, sabe o que é fundamento. Você pode ter construído uma família, que é a sua casa no sentido figurado, em cima de um fundamento fraco, muita areia, pouco cimento e brita, e quase nada de ferragem, a casa vai desabar. Mas quando você tem um fundamento ali, um alicerce, uma base forte, a sua família não vai desabar. Pastor, mas está tudo fora da igreja. Mas ela não vai morrer, não vai acabar, porque a sua fé, a sua, de você que está aqui, está fundamentada no firme fundamento. Ela é o próprio fundamento, na verdade. A sua fé, ela é o firmamento, ela é o fundamento. Diga comigo assim: a minha fé é o firme fundamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você espera o quê? A cura para a minha alma, a cura para o meu corpo, a salvação da minha família, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre as tentações. A minha vitória, a minha fé, ela é o firme fundamento. Então, o versículo continua dizendo: e ela é também, a fé também é a certeza, a convicção das coisas que eu não estou vendo com estes olhos físicos. A fé, ela é a convicção, a certeza. Se eu falar para a irmã Maria, irmã Maria, eu tenho certeza que a senhora ainda vai batizar nas águas aqui com a gente. Eu não estou falando com a fé, o fundamento da fé dela. Estou falando com o firme fundamento que é a minha fé. Porque Deus me dá garantia pela palavra que ela está sendo, cada dia, a cada hora, sendo renovada, brilhando a cada dia, até, é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia, até ser dia perfeito. Quando vai entender completamente o plano da salvação, e o que é um batismo por aspersão, jogado na cabecinha do bebê, e o que é um batismo nas águas, quando o corpo todo emerge e volta,
que Jesus foi batizado assim e qual o significado. Pelo conhecimento da palavra de Deus e pelo poder que é gerado pela palavra de Deus para a salvação da alma, eu tenho certeza que um dia a irmã Maria estará descendo as águas batismais, junto aqui com a Carol, que está desejosa, o Vitor também, que está desejoso, e tem mais outros irmãos aqui que estão se preparando. Essa certeza, ela é a minha fé. Eu tenho certeza. Agora, no versículo 6 da mesma carta aos Hebreus, o escritor, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer assim: ora, sem fé, veja bem, agora eu te pergunto, aonde está a tua fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando eu não agrado a Deus, o contrário acontece, eu desagrado. Se eu não estou agradando, eu estou desagradando por simples desobediência. Eu não agrado a Deus, então de forma natural e consequente virão os problemas. É necessário para aquele que se aproxima de Deus. Que jeito? Através da oração, do jejum, da vigilância, da palavra. Mas nossa, sou crente há 20 anos, já ouvi muita gente falar isso, mas a minha fé, ainda faz assim, eu não tenho fé não. É aquela velha palavra, quando tudo está ao contrário, quando não tem mais saída, principalmente quando o médico desengana dizendo assim, não tem mais jeito, você gruda naquela palavra e diz, realmente não tem mais jeito, acabou para mim. Aí alguém diz, o que aconteceu? E você vai falar, isso, e a pessoa, ixi, só Deus agora. E aí a pessoa começa a entrar em desespero, crente, 20, 30 anos, mas está na igreja, o fundamento não está sólido, só está o corpo aqui, a mentalidade está no mundo, uma mentalidade conformada, no mesmo conforme, na mesma forma do mundo, uma fé muito fraca, sem fundamento, uma fé morta, e essa pessoa ela começa a sofrer os ataques de Satanás, através da língua venenosa de pessoas, que vem dizer assim, usa o nome de Deus de forma totalmente pejorativa, agora só Deus, mas um só Deus assim, não tem mais jeito, acabou para você. E eu já contei aqui, que o pastor Josué Brandão uma certa vez foi convidado a um hospital, ele estava em viagem, e um parente dele, estava morre no hospital, e de repente, chegando no hospital, a menina, a filha do parente dele, chegou gritando no corredor, abraçou ele, ti, agora é só Deus, ti. E ele assim meio pesaroso, mas com a fé dele firmada, crendo no Deus que ele serve, ele perguntou, como é que você falou? E ela disse, só Deus, ti, só Deus, meu pai está morrendo, ele tem 5% do oxigênio, dessa noite o médico disse que talvez nem passe, está nos aparelhos. E aí ele, repete o que você falou. Só Deus, ti. Terceira vez. Na quarta vez, ela começou chorando, ficar com raiva do tio. Por que o senhor está me perguntando tanto isso, para me repetir só Deus? Só Deus, só Deus. Aí de repente, ele disse assim, porque minha filha, se agora é só Deus, então agora é que vai dar certo. Aí ele subiu lá para onde estava o tio, aliás, para onde estava o pai dessa menina. E aí ele perguntou à médica que estava lá junto, como que estava a situação. A médica chegou, pastor, parece que ela ouviu a menina lá embaixo, só Deus,
Só Deus, pastor. De repente o pastor: repete, por favor, doutora, com muita educação, o que a senhora disse? Pastor: só Deus. Realmente o oxigênio, explicou tecnicamente tudo, né? Aí na terceira vez ainda ela estava tranquila, né? Repete só mais uma vez o que você falou. Aí ela disse: pastor, só Deus. Começou a ficar meio diferente o só Deus dela. Só mais uma vez. Pastor, não estou entendendo o senhor, uai. O senhor está me pedindo para repetir toda hora. Já falei para o senhor que é só Deus. Aí, pois bem, agora então é que vai dar certo. Porque se é só Ele, quando Deus põe a mão, resolve. E aí, aonde está? Está ali. Entrou lá. Aí tinha lá os aparelhos medindo lá o oxigênio e tudo mais. E de repente ele começou a orar: Deus, elas disseram que só o Senhor. Olha a visão, olha a mudança de mentalidade. A maioria diz assim: só Deus, mas um só Deus de forma paradoxal. O que é paradoxal? Só Deus, ou seja, não tem jeito, mas acabou, vai morrer. Ué, então por que está falando que é só Deus? E de repente, Deus, só o Senhor pode entrar com providência. E foi orando, orando. De repente o aparelho começou a pipar do outro dia. E foi subindo o oxigênio, subindo. Aí ele chamou a médica. Vê o que está acontecendo aqui. Deus fez um milagre naquela noite, porque era só Deus que podia resolver. Na sua vida, o que está acontecendo, o que você precisa, é só Deus que pode fazer. Se você crê nessa noite, antes que acabe o culto, aquele Deus que é só Ele que pode resolver, vai entrar com providência na tua causa pela tua fé. Se você acreditar completamente, totalmente, confiar completamente, com toda a força do seu coração, que Ele vai resolver. Então recebe a tua cura, o teu milagre, a solução para o teu problema hoje. Abra sua mão assim, ó, só quem crê, e recebe, e fecha agora, e em nome de Jesus volte para contar o testemunho aqui. Quem crê nesta palavra diz: eu creio. Aleluia. E Abraão estava conversando com ninguém mais nem menos que Deus, e Deus pede para que Abraão matasse o seu filho, o seu único filho. Nos dias de hoje, nenhum pai teria coragem. Sacrifício humano até é outra dispensação, a dispensação patriarcal. Então nós não temos compêndio doutrinário. Hoje em dia, se Deus pedir, tem que matar. Não, isso não existe mais. Estamos na dispensação da graça. Um dia nós vamos tratar isso aqui na escola bíblica, que eu sei que vai chegar essa lição. E eu quero dizer aos irmãos que essa fé, que é a vitória que vence o mundo, é a mesma fé que lá em Hebreus, no mesmo livro, na mesma carta de Hebreus, capítulo 12, vamos para lá? Abra a sua Bíblia. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 18. Hebreus, capítulo 12. Aliás, capítulo 11, versículo 18. Vamos para o 17 primeiro. Quem encontrou, diga: encontrei. E quem não encontrou, diga: espera um pouquinho, pastor, estou esperando. (11, 17) diz assim: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi, aqui está falando provado. Lá no capítulo 22 de Gênesis, a versão é tentado por Deus, mas existem as etimologias das palavras, a tradução de cada texto em cada época. Aqui essa carta foi escrita bem depois, os irmãos entendam. Vamos lá.
Quando ele foi provado? Sim, aquele, quer dizer, Isaac, aquele que recebeu as promessas, ofereceu o seu unigênito. Agora vem para cá, olha para cá. Como é que Deus promete que em Isaac, aquele que ele estava pedindo para que se fosse morto, o mesmo Deus que prometeu que de Isaac nasceria uma descendência, uma grande nação, pede para matar ele? Abraão é muito inteligente e é um homem de fé mesmo. Só que se você não tiver firmando a sua fé na palavra, Romanos 10 e 17 vai dizer que você vai cair, a sua fé vai morrer, você não vai vencer nada nessa vida, porque a vitória que vence o mundo é a fé, mas se a sua fé não está firmada na palavra, tudo que você fizer vai dar errado. A fé é algo tão grande e poderoso, que Jesus sempre falava: em todo Israel nunca encontrei tanta fé. Na mulher cananeia, em outros que foram pedir um milagre para Jesus, ele falava: nunca vi tanta fé. Se você entender o que Deus está querendo dizer nessa noite, através dessa palavra, sobre a fé na tua vida, a sua situação, agora todo mundo vai alegrar, financeira, a partir de hoje vai mudar. Amanhã vai ter dinheiro na sua conta. Olha que aleluia, glória a Deus. Eita, tem irmão sendo renovado aqui agora. Vai ter um carro na sua garagem amanhã. Eita glória, um carro do ano. Deus vai te abençoar com a casa própria, aleluia. Vocês acham que eu estou brincando? Você está rindo? Parece que a risada de você está denunciando que você não tem fé. Se eu fosse você, eu estava chorando de alegria, porque isso vai acontecer. Você está entendendo a mentalidade? Pela fé, evangelista Reinaldo alcançou uma casa e depois outra e depois outra. Eu passei na rua, estava construindo para minha esposa. Essa casa vai ser minha. Você sonha alto. Ele disse que passando pela rua, uma casa bonita estava sendo construída. Ele falou: essa casa ainda vai ser minha. Aí a esposa disse: seu sonho é alto. Nem falou da fé, né? Era a fé. Irmãos, você sabe que a minha alegria maior aqui hoje, que além de eu, Kleber, construir a minha casa, comprar a minha casa, ter o meu carro, dar um estudo bom para minhas filhas, ver todo mundo na igreja, eu vou ver tudo isso acontecendo com vocês, porque eu estou transmitindo para vocês o que eu estou vivendo, o poder da fé. A fé, tem uma frase, irmã Adriana, que é muito linda e muito verdadeira. Ela diz assim, ó: uma fé verdadeira exige, quer dizer, ela é obrigatório, exige um risco real. Como assim, pastor? Eu preciso comprar uma casa. Sim. Mas eu preciso reformar ela. Sim. Eu não tenho dinheiro nem para comprar. Como é que eu faço? Usa a sua fé. Que jeito? Vai lá no banco. Pastor, não tem nem crédito. Meu nome está até sujo. Então limpa o seu nome primeiro. Eu já falei, duas riquezas enormes na nossa vida aqui na terra é o nosso nome. Três riquezas: o nosso nome, o conhecimento, que ninguém te rouba, que está na sua mente. Você vai com ele para o túmulo, mas ninguém te rouba. Seu conhecimento é seu. E o conhecimento te leva a coisas tremendas. E ele faz parte da fé. E o terceiro é a fé. Diga assim: meu nome, meu conhecimento e minha fé me levarão ao sucesso. Agora diga: sucesso material e sucesso espiritual. Mas antes, lutarei pelo meu sucesso
espiritual. Pensai primeiro nas coisas que são de cima, e não nas que são de baixo, porque as que são de baixo são temporais e passageiras, mas as que são de cima são eternas. Aqui a traça e a ferrugem o ladrão rouba, a traça e a ferrugem corroem. Alegre-se por ter uma casa, um carro que Deus vai te dar. Eu estou declarando em nome de Jesus. E aquilo que foi roubado de vocês, Deus vai restituir pela sua fé, pela sua mentalidade, pelo seu posicionamento. Eu preciso melhorar a minha situação. Vai lutar por isso. Tenha renúncia. Exige um risco real. Uma fé verdadeira exige um risco real. Eu vou lá no banco então, não vou passar vergonha não. Eu vou lá e falo assim, faz uma simulação aí de uma casa própria. Vai lá na ala da habitação. Vai só com sua fé. Depois nós vamos conversar. O que aconteceu? Está precisando de dinheiro para reformar a casa. Precisa de 20 mil, 30 mil. Vai lá. Vai com a sua fé. Moça, faz aí um levantamento. Não, moça, seu olerite. Eu preciso de 3 olerites seus últimos. Ixi, eu nem trabalho. Mas faz como se eu estivesse ganhando tanto. Vai com a sua fé. Lá Deus vai te direcionar. Vai orando. Não vai igual um bobo não também. Você não vai chegar lá falando qualquer coisa. Vai orando. Chega lá. Faz uma simulação aí. Se eu ganhar R$1.000 por mês, quanto que eu posso pegar num empréstimo assim, assim, assim? Ou eu tenho alguma brecha no governo que eu posso ser beneficiado por alguma coisa, uma entrada para mim continuar pagando? O que você pode fazer por mim? Eu tenho certeza que por causa da sua atitude de levantar e ir lá, mesmo sem dinheiro, Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Isso aí eu tenho plena convicção, porque comigo acontece. Eu vou contar mais um testemunho aqui, já continuo com a palavra, que eu tenho mais 20 minutos, presta atenção. Pastor Cisino Bernardino, ele cuidava, ele já dorme no Senhor, mantenedor de uma obra missionária grandíssima. Você sabe o que é mais de 400 famílias? Imagina cada família 5 pessoas, dá 2.000 pessoas. Ele foi no banco para passar 300 mil reais para os pastores em todo o planeta onde ele subsidiava. Pessoas que precisam de comer, é muita gente, e também para montar escolinhas e tudo mais. Ele foi no caixa e falou: moça, olha aí na conta da igreja, 300 mil para me transferir. A moça olhou de novo, e com dó do pastor falou assim: pastor, não tem nada aqui, não tem nem R$1. O senhor quer 300 mil? Isso. É porque Deus me mandou aqui que tinha 300 mil aqui. Não, pastor, mas não tem. Então tá bom, mas espera um pouquinho, olha de novo. Irmão, ela falou: pastor, já falei. Não, olha de novo. Olhou, não tem nada aqui. Segunda vez. Aí ele: então tá bom, espera só um pouquinho. Foi no cantinho. Deus, olha a intimidade. Por isso que eu falei: que adianta você dizer que crê, mas se você não tem depósito? O que é o depósito? Oração, vigilância, jejum, meditação na palavra. Vigilância fala do seu nome. O que a sua língua anda falando? O que os seus pensamentos estão mutinando? Quais são as intenções contra a pessoa que te feriu? São cristãs ou diabólicas? Porque Jesus manda amar a quem te fere. Aí entra a questão da obediência. Pastor Cisino no cantinho: Senhor, o Senhor disse para mim vir aqui, mas não tem dinheiro. Eu vou voltar lá e o Senhor vai mandar o dinheiro. O Senhor que falou. Voltou 3ª vez e o povo na fila vendo. Moça, olha só mais uma vez. Ela olhou, nada. A vergonha. Tem esse testemunho, irmãos, ele mesmo contando. E aí na 4ª vez, porque ele foi incisivo, insistente: olha de novo.
olhou, ela ficou assim, olhava para ele, olhava para a conta, para ele. Não tem cabimento aí. Apareceu 300 mil aqui agora. Moço, então passa rapidinho para essa conta aqui, tal. Já saiu todo alegre. Foi para a igreja. Quando ele estava subindo a escada da tesouraria, desce um moço correndo. Pastor Cisino, o senhor não tem noção do que aconteceu? O quê? Um moço lá do Chapadão do Sul ligou falando que o patrão dele estava lá no meio da lavoura. E Deus mandou parar o trator. Para o trator agora e deposita 300 mil reais agora na conta do meu servo. Ele parou, depositou agorinha. Falei assim, eu já sei, meu filho, já até transferi o dinheiro. Ele não sabia nem de onde vinha. Será que esse testemunho não mexe um pouquinho com a sua fé? O problema é que muitas vezes a gente quer falar que tem fé. Eu tenho fé no Deus verdadeiro, aleluia, glória a Deus, glorifico o nome do Senhor. Mas mente mais que dá calote nos irmãos, compra e não paga, fofoca mais que tudo, faz coisa que só Deus está vendo. No só Deus também tem esse lado aí, só Deus. Ele tem os olhos como chamas de fogo e vê tudo, não só o que você faz, mas o que você pensa. Tudo que você está pensando agora, exatamente agora, Deus está pesando em uma balança de precisão da justiça dele. E não é porque ele quer, porque se ele quisesse, se fosse pela vontade dele, pelo querer dele apenas, e não pela soberania, mas pelo querer, todo mundo estava salvo. Mas por causa da justiça, alguns vão para o inferno. Porque Tito capítulo 2, versículo 11 diz que a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Então é para todos que se salvem. Só que alguns não querem seguir a piedade, a caridade, o amor, a obediência, a comunhão, querem seguir a Satanás. E o que acontece? As pessoas começam a achar que viver uma vida leviana, do jeito que dá, do jeito que quer, também Deus aceita. Que nós somos humanos e fica só naquela que é humano e que não tem problema não. Eu sou humano, mas você não tem que ficar prostrado. A diferença entre o cristão verdadeiro e o cristão falso é que o cristão falso cai, fica caído e fala, eu sou fraco, igual o crente Angola. Tô fraco. Crente Angola. Mas o cristão verdadeiro, ele cai também, mas ele levanta, cai, levanta. Cai. E se Jesus voltar e tiver caído, Jesus vai ver dentro dele que ele não queria estar ali. Ele está orando caído, falando, Senhor, me socorre. E naquele exato momento você será salvo. A queda na vida de cristão tem que ser acidental e não consciente e premeditada. Eu vou dar uma pecadinha aqui, Deus está me vendo, mas amanhã eu peço perdão. Não adianta você viver essa vida, não vai dar certo. É preciso ter fé, mas é preciso ter obediência também. Romanos 10:17 fala que a palavra do Senhor, a fé vem por ouvi-la, ouvir a sua palavra. Se você não tem firmeza na palavra de Deus, sua fé está morta. Abraão, no versículo 18, agora nós terminamos lendo o versículo 18 de Hebreus capítulo 11, que nós lemos só o 17. Diz assim: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Olha a inteligência espiritual. Diga comigo assim, ó, inteligência espiritual. Assim, ó, discernimento espiritual. Irmãos, é o que mais está faltando entre o povo de Deus. Às vezes o irmão vê um irmão ou irmã saindo do grupo da igreja. Ai meu Deus do céu, a igreja vai acabar. A igreja vai ser. Aí sai um outro irmão do grupo da igreja. Ai meu Deus do céu, a igreja está acabando. Vê esses bancos aqui no culto de ensino vazio. Meu Deus, o que está acontecendo com a igreja? Não está vendo o espiritual acontecendo. Existe um mover nessa igreja aqui, que eu consigo ver a igreja abarrotada. E cada vez que alguém diz assim, meu Deus, o que está acontecendo? Não está vendo o espiritual, o que Deus está fazendo, não é o homem. Aí Deus dá sonhos.
Eu não sei se foi de ontem para hoje que a irmã Renata sonhou. Um sonho que eu vou deixar cumprir primeiro, que é exatamente, foi um sonho profético. Deus me deu discernimento. Foi algo tremendo e está acontecendo exatamente o que está acontecendo aqui. E Deus nos alertou. E em breve os irmãos verão o estouro, a surpresa gloriosa que Deus está preparando para essa igreja. Se prepare, irmão, porque só vai usufruir da bênção, da glória, da graça, da misericórdia e do sucesso na vida espiritual aqueles que estiverem ligados, como está lá em Hebreus capítulo 4 versículo 16: cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O tempo é esse, a hora é essa. Então é nesse momento que você tem que levantar a sua mão e glorificar, antes que o mar se abra. Cantar depois que o mar abriu, o povo passou, é muito fácil. Cante antes com o faraó aqui, bem perto do seu pescoço. Pastor, mas o senhor quer demais. E o senhor também canta? Canto, que eu já cantei. E foi um cântico meio doloroso, com muito choro, mas cantei. Cantei aquele hino assim, ó: Tu és minha vida, Jesus, és meu abrigo, a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Cantei de jeito. E uma pedra desse tamanho na minha cabeça assim, ó. Pum! E eu: sem ti não há valor em mim, sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado. E eu sendo quebrado, pá, uma pedra de cá, pá, outra de cá. Aí eu: para ser o que queres de mim. Aí quando eu penso que acabou, vem uma pedra de cá, pum! Aí eu: a tua presença. Outra de cá, pum! É tudo que eu preciso. Aí eu comecei a viver 2 Coríntios capítulo 12 versículo 9 e 10: pelo que sinto prazer nas angústias, nas necessidades, nas perseguições, nas calúnias, nas fraquezas, nas injúrias, sinto prazer no momento das pedradas, porque quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Quando eu estou, é um estado, eu sou forte. Então eu comecei a adorar. Então você precisa aprender a adorar no meio da dificuldade. E aí o escritor continua dizendo aqui: em Isaac será chamada a tua descendência. Ou seja, em Isaac vai nascer netos seus, bisnetos seus, tataranetos seus, e uma nação. E hoje essa nação de Israel, que existe, tem um dos exércitos, juntamente com os Estados Unidos, com armamento bélico mais estratégico e poderoso do mundo. Vocês veem Israel é do tamanho do estado do Sergipe. Você sabia disso? Olha o tamanho do Brasil. O Brasil é um país continental. O Brasil parece um continente, várias etnias, vários dialetos, né? Vários sotaques. Lá no Nordeste é oxente bichinho, lá no Sul barbaridade tchê, oxe. Aí você vai ver em alguns outros lugares lá, tu vê assim, ó, é desse jeito, a gente tem que fazer o leite tudo D, não tem D, não tem, cada um fala de um jeito. País continental, Rússia, país continental, continente africano, continente europeu, Brasil enorme, um país enorme, Israel, do tamanho do Sergipe, um estadozinho do Brasil, 14 minutos de avião do sul até o norte de Israel. Quem que mexe com Israel? Só doido, porque vai levar chumbo, que ali está a presença de Deus com a mão estendida sobre aquela nação, que é a descendência de Isaac. Nossa, mas Deus pediu para matar aquele que hoje a descendência é uma das nações mais respeitadas do mundo.
O que aconteceu com Isaac então? Já lemos, mas vamos ver a inteligência de Abraão. É aqui, ele continua dizendo, aqui que está a coisa linda, ó. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Pronto, aqui fechou tudo. Na mente de Deus, Abraão matou Isaac. Ou seja, na mente de Deus, Deus viu que Abraão o mataria se ele não falasse: Abraão, pare. Ele não chegou literalmente a matar o filho, mas na mente de Deus, Deus viu tudo acontecendo. Ele realmente me ama, porque ele não me negou o seu único filho que ele tanto ama. E o anjo do Senhor, Balak Adonai no original quer dizer o anjo Senhor, não é o anjo do Senhor. No original quer dizer o anjo Senhor, por isso que está com A maiúsculo. Balak Adonai quer dizer anjo Senhor, não tem nem o D-O, do, porque não é o anjo do, é o próprio Deus manifestando na forma de anjo, dizendo: Abraão, não faça isso, porque agora sei que tu temes a mim. E aqui Abraão é justificado, e essa fé, ela vai passando de geração a geração, e chegou até mim. E eu quero pedir a Deus nessa noite, que você use a fé que você tem. Pode falar à vontade: minha fé é muito pequenininha, pastor, ora por mim para Deus aumentar a minha fé. Não tem esse negócio. Sabe aonde que você vai aumentar a sua fé? Indo para debaixo de uma árvore lá, ajoelhando, trancando a porta do seu quarto, ali na beira da cama, bate o cotovelo no chão, põe as mãozinhas assim, ó, se humilha. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele vos exaltará. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Ele está dizendo: pare de pecar, obedeça a minha palavra, pare de olhar para palavras negativas. Vai dar certo não, tá acontecendo coisa errada aí, vai dar errado, hein? Estou gostando disso não, pelo que eu estou vendo, vai por água abaixo. Tudo isso você tem que refutar. Tenha nojo de pessoas tóxicas, não da pessoa, mas da toxicidade dela. Ame a pessoa, não tem problema, ame. Mas se a pessoa está do seu lado o tempo todo falando que vai dar errado, que não vai ter jeito, que não sei o que, repreende em nome de Jesus com muito carinho. Fala assim: em nome de Jesus eu repreendo essa palavra, eu te amo, tá? Não aceite palavras malignas entrar no seu ouvido. A obra que nós estamos para enfrentar, para vivenciar aqui, já está traçado. Não estão todos os jovens aqui, mas conversei com a irmã Adriana, com a irmã Stephanie, até a irmã Natália. A igreja será conclamada. Estamos já numa ideia, já quase que já para início da execução. Eu vou ver irmãos vindo com panela em cima da cabeça para o culto aqui, ó. Panela. Cada um vai trazer uma sopa, um macarrão. Nós vamos encher de mesa ali, bem tampadinho, bonitinho, pôr a touquinha. Mas nós vamos anunciar com a cartinha, tá? Isso aqui o diabo tá louco, já está tentando, mas estou ouvindo tiros passando assim, ó, vum, vum, mas não está me acertando, porque a graça de Deus está me protegendo. Então, estou terminando, falta 5 minutos, porque a minha fé vai contagiar você. Vamos parar de ficar pensando só em carro e casa e dinheiro. Eu sei que você está tudo querendo e eu também estou precisando, mas vamos pensar em almas agora. Aí esse dinheiro, essa casa que você precisa aí, vai vir tudo depois. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não sou eu que falou, foi Jesus. Então, os irmãos vão vir, não vai demorar. Para esse domingo agora está muito em cima, quem sabe no outro, mas vai ser assim. Eu já estava para falar para os irmãos, vamos falar no domingo. Os irmãos vão preparar e vão unir as forças como num mutirão de comida. Eu vou anunciar no rádio, nós vamos fazer umas cartinhas essa semana, e vamos distribuir essas cartinhas dizendo que na igreja Assembleia de Deus Restauração, em frente à polícia militar, haverá
uma grande janta para todos os necessitados da cidade. E se juntar aqui 500 pessoas, nós temos que arrumar comida. Nós arrumar comida só para 100, não vai dar. E aí? Aí que entra a questão da fé. Quem é o dono da obra? O nome dele? Deus. Quem que vai fazer acontecer se a gente levantar e fazer? Então, a sua fé com a minha. Nós vamos fazer essas cartinhas, vamos distribuir, vou pôr no carro de som. Isso não vai demorar. De repente, sem ser nesse final de semana, que é depois da manhã, no outro, a gente já começa a agir. E aí, se eu ouvir um irmãozinho falar, ih, vai dar certo, não. Você vai fechar a boca dele assim, ó. O sangue de Jesus tem poder. E as pessoas que vierem só vai comer se participar do culto das 7h30 até as 9h. Aí nós vamos pregar para quem está precisando de salvação. Pastor, mas eu quero usar. O senhor quer usar comida como isca? Não, não é só a comida não, a comida também. Você também vai bater seus 2 joelhinhos no chão até fazer um buraco lá. Vai orar junto com o pastor. Pastor, mas onde que está isso na Bíblia? Jesus, uai. 5.000 pessoas querendo comer. Não é isso? E lá só tinha 2 pãozinhos, 5 pãezinhos e 2 peixes, né? Para 5.000. Aqui nós temos mais comida do que lá. Que vergonha, hein? E eles precisavam comer. A multidão estava com fome. Eu vou nele porque ele tem comida material e comida do céu. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui. É isso aí. Quero comer. Todo mundo querendo comer. E quando começar a ouvir a palavra de Deus, vai ser batizado do Espírito Santo aqui. Vai ser salvo. Pastor, onde você viu isso? Na minha mente, estava aqui na vigília. Quando eu fui ver, a irmã Adriana já tinha feito isso num lugar aí. Aí eu pensei, pronto, é Deus confirmando tudo. Irmãos chegando com panelona na cabeça, cada um com um tanto de comida. Punha lá, nós vamos distribuir lá no Pitangueira. Aí, quem tem amigo que é drogado, que é dependente químico, que mexe com essas coisas, você vai falar para eles. Pastor, não pode mexer com esse trem não. Ah, então quer dizer que você não é cristão? Não, porque se Jesus estivesse aqui, onde que ele estava? Ele estava indo para os campos e valados, aonde ninguém quer ir, expulsar demônio. Não foi assim lá em Gadara? Onde ele chegou assim, tinha um endemoniado com legiões dentro dele. Os demônios gritavam, ah, Deus, Senhor Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo. Os demônios chamaram Jesus de Senhor antes de falar nada. Ninguém falou nada. Nós temos que estar preparados, irmão. Não é só com comida não. Você tem que ter comida espiritual também para dar. E para isso tem que vir no culto de ensino, tem que vir para a escola bíblica. E nós vamos arregaçar a manga. E se tiver 1 ou 2 comigo já basta. Mas quantos vão estar comigo nessa aqui? Deixa eu ver aqui. Amém? Então fica assim, quem está comigo, levanta a mão. Quem está comigo fica com a mão levantada. Deixa eu ver. Aí, pronto. Olha, eu estou mais alegre ainda agora. Vamos ficar de pé? Irmão, você já pensou, ó, deixa eu explicar aqui, que estou no tempo. Lá hoje na promoção social, eu não sabia que Deus ia fazer o que fez lá. Eu saí de lá mais renovado do que entrei. Eu fui para levar cura, milagre, salvação, e saí de lá mais forte do que entrei. Quando você faz a obra do Senhor, você é mais fortalecido ainda. Cheguei lá, eu ia sozinho com violão, pastor Zé Carlos, sozinho. Deus enviou um violonista para tocar para mim. Enquanto eu cantava, eu me arrepiava todinho, do pé à cabeça aqui, eu sentia os pés do cabelo aqui levantando. A primeira dama de cá começou a chorar de derramar lágrima. A Adriana estava lá, né? A Mariana e outros irmãos. Gente, que mover do Espírito Santo. Eu queria falar língua estranha, pular, sentindo a presença de Deus. E um povo, alguns assim, mas eu sentindo a presença de Deus. Aí eu tinha que ficar assim, E uns assim, tudo chorando. A outra tinha que segurar a outra abraçando. E outros assim com aquela cara feia. Eu pensei, Deus vai te pegar. Eu pensava, Deus vai te pegar. Eu estava ali pregando em 5 minutos para uma multidão sedenta, com fome. Você já parou para pensar? Você pregar para quem está precisando mesmo. A gente vem aqui, às vezes ensina para irmão, não estou falando de vocês não. Se a carapuça não servir, não veste.
Aí o crente fica olhando para o lado do outro, nossa, que sapato feio, irmão, nossa, pelo amor de Deus. O pastor hoje deve estar em pecado, né? Porque olha lá, que coisa. Crente bicudo, velho, dando trabalho na igreja, e gente lá fora precisando da palavra de Deus. Vamos arregaçar nossas mangas. Se alguém falar mal de você aí, irmão, limpa a poeira e vai fazer a obra do Senhor. Não vai caçar confusão. Deixa que Ele vai se ater com o seu Deus, que é o seu advogado. Levanta a sua mão e vamos trabalhar. Deixa de dar ouvido e ficar olhando para A, B ou C, que não quer saber de fazer nada, só de dar trabalho. Olha para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, e você vai ver Deus te abençoar financeiramente, na sua saúde, em tudo que você colocar na mão. E se te colocar na cadeia, lá na cadeia você vai frutificar. Amém, irmão? Eita glória. Então vamos. Quem aqui precisa de uma cura, de um milagre, de uma oração, quer ser salvo, curado, renovado, libertado, precisa de uma solução que só Deus pode dar? Não vou pedir para vir andando, vem correndo aqui para frente, por favor.